Olá, boa noite. Eu abro essa edição do SP Record com um alerta. O número de compras online aumentou expressivamente durante a pandemia. Mas apesar da praticidade, todo cuidado é necessário para não cair em armadilhas de golpistas. Os bandidos têm oferecido produtos pela internet por um preço mais acessível. Só que eles exigem que parte do pagamento seja feita com antecedência. A vítima faz o pagamento e até recebe uma encomenda, mas não o produto. Quando o preço é muito abaixo do mercado, a gente tem sim que desconfiar. Ainda nessa edição, homem é flagrado furtando câmera de segurança de prefeitura de Elias Fausto. O suspeito escalou o poste de iluminação onde estava a câmera que pertence ao sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal. E Polícia Militar fecha abrigo de idosos em Hortolândia. De acordo com a denúncia, os 9 idosos eram vítimas de maus tratos. Todos os detalhes já. Mas antes, eu trago uma outra denúncia grave. Uma mulher foi visitar os parentes no cemitério e descobriu que os restos mortais não estão mais no túmulo da família. A mulher e o filho dela estão tristes e revoltados com essa situação. E agora eles cobram respostas. Olha, a Secretaria do Meio Ambiente de Piracicaba explica que a retomada do túmulo está embasada em leis e decretos municipais e ainda acrescenta que é responsabilidade do herdeiro do túmulo atender aos chamados públicos, regularizar os cadastros no cemitério e fazer a manutenção da sepultura. Caso esses procedimentos não sejam realizados, o dono do túmulo perde o direito de usar o espaço público. A Secretaria ainda salienta que enviou uma convocação por meio de correspondência e pelo Diário Oficial. O prazo para o recadastramento foi encerrado em julho desse ano. O setor responsável pela administração dos cemitérios públicos de Piracicaba diz que os restos mortais dos familiares da Dona Maria foram exumados, levados para o ossário municipal e estão à disposição dos familiares. Caminhão que transportava medicamentos perde o controle e bate em carreta. A batida foi tão forte que despedaçou o caminhão e a carroceria. O motorista ficou ferido. E olha, uma casa pegou fogo no bairro Cidade Singer, aqui em Campinas. O corpo de bombeiros foi acionado e demorou cerca de 40 minutos para apagar as chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O cômodo de cima da casa ficou completamente destruído, como a gente vê na imagem. A boa notícia é que ninguém ficou ferido, o prejuízo foi apenas material. A Polícia Federal vai ganhar mais um aliado para as eleições municipais. Os drones estarão no céu para flagrar irregularidades. Campinas tem 2 veículos que são comandados por pilotos experientes, que podem identificar pessoas a mais de 1 quilômetro de distância. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata e um canavial. O fogo pôde ser visto de diversos locais da cidade e assustou os moradores. A mata fica na região de uma usina produtora de álcool em Itapira. O local é de difícil acesso, que dificultou o trabalho dos bombeiros. 2 viaturas foram até esse local. A brigada de incêndio da usina também foi acionada. Ainda não se sabe as causas do fogo. Apesar da gravidade, pelas imagens que a gente vê aí, ninguém ficou ferido. E tem mais um incêndio. Nesse caso, a fumaça atrapalhou a visibilidade de motoristas na rodovia. Cerca de 30 mil metros quadrados de vegetação foram atingidos. 2 caminhões do Corpo de Bombeiros foram até o local e ajudaram no combate às chamas. Os bombeiros utilizaram cerca de 5 mil litros de água. O incêndio atingiu o Morro Vermelho, em Mojimirim, e demorou cerca de 2 horas e meia para ser extinto. A fumaça chegou à rodovia deputado Najib Shaibi. 2 homens são presos em flagrante por tráfico de drogas na rodovia Dom Pedro I. A equipe da Polícia Militar Rodoviária desconfiou da atitude de 2 homens que estavam em um veículo e realizou a abordagem. Durante a vistoria, os policiais perceberam que alguns objetos brancos saíam pela entrada de um ar do painel. Os suspeitos confessaram que o local era utilizado para guardar drogas. Vamos ver agora um vídeo dessa ocorrência feito pelos próprios policiais. Pois é, e nesse compartimento foram encontrados 9 tabletes de cocaína. A polícia também apreendeu R$ 2.738 em dinheiro, além de 2 aparelhos celulares. Ônibus clandestino é apreendido em Campinas durante a Operação Pascal. A ação da Agência Nacional de Transportes Terrestre, com parceria do BAEP, fiscalizou as rodovias Bandeirantes em Anguera, em Campinas, Atibaia e São Paulo. O objetivo dessa ação é combater o transporte clandestino interestadual. Os cachorros do canil da polícia também ajudaram nesse trabalho. O ônibus clandestino, que foi parado pela equipe, transportava 30 passageiros e tinha como destino Maranhão. Nada de ilícito foi encontrado no
veículo. Mas o ônibus foi multado em R$ 7.500 pela falta de autorização. A operação continua até o dia 31 de outubro. Olha só essa história. Homem é preso com pistola com seletor de rajada que transforma a arma em uma submetralhadora. A arma estava escondida dentro de uma cômoda em um compartimento secreto. Eu trago agora um flagrante de acidente grave. A imagem é impressionante. O motociclista não respeita a faixa de pare e atinge em cheio um carro que vinha em alta velocidade. O motociclista é arremessado, bate em um outro carro que estava estacionado e cai na calçada. Ele foi levado ao hospital com um traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Caso que aconteceu na cidade de Franca. Homem é flagrado furtando a câmera de segurança da Defesa Civil de Elias Fausto. O suspeito escalou o poste de iluminação onde estava a câmera que pertence ao sistema de monitoramento da Guarda Municipal. E olha só, gente, está acontecendo hoje o julgamento de 7 pessoas que participaram de um assalto no rodeio de Itapira. Na ocasião, um policial morreu. Ele reagiu ao assalto e acabou baleado. Tiago Santos está acompanhando esse caso. Tem mais detalhes para a gente a partir de agora. Boa noite para você, Tiago. Obrigada, Tiago Santos, pelas suas informações. Você que continua, então, em Itapira, acompanhando aí todos os desdobramentos desse julgamento. Um bebê de 1 ano engasgou com uma uva e está na UTI de um hospital. O pai deu a fruta inteira para o menino e ele acabou engolindo tudo. O Gabriel foi levado às pressas para o hospital, mas ficou cerca de 10 minutos sem oxigênio no cérebro. O garotinho, que já falava papai e mamãe, agora está internado em coma. A família já tinha até preparado a festinha de 1 ano do menino. Olha, muita força aos pais do Gabriel nesse momento para focarem aí na recuperação do bebê. Eu, como mãe de 2 crianças pequenas, fico muito sensibilizada com esse tipo de caso e aproveito então para reforçar o alerta já feito aí na reportagem. Muito cuidado na hora de dar certos alimentos para os bebês e as crianças pequenas. Uva, acerola, tomate cereja é importante cortar da forma correta antes de oferecer à criança. E se você estiver na dúvida, evite certos alimentos. A gente fica aqui torcendo muito pela recuperação completa do Gabriel. A família do adolescente atingido por um muro que caiu enquanto ele tomava um açaí com a avó pede por justiça e cobra a empresa responsável pela carreta que derrubou a estrutura. Você acompanhou esse caso comigo aqui no SP Record. A avó morreu no acidente e o adolescente continua internado. Ele já passou por uma cirurgia e deve fazer mais uma cirurgia. Segundo os familiares, a transportadora se comprometeu a arcar com todas as despesas do adolescente e também o velório da avó do garoto. Mas até agora, nada foi feito. Depois do intervalo, eu trago uma reportagem para tirar as dúvidas dos pais quando o assunto é a rematrícula nas escolas. Há 7 meses, com as unidades praticamente fechadas, os pais ficam na dúvida. As aulas vão continuar sendo à distância? É possível pedir desconto? As respostas já. E ainda a Polícia Militar fecha abrigo de idosos em Hortolândia. De acordo com a denúncia, os 10 idosos eram vítimas de maus tratos. O SP Record volta já. Continue por aí. O SP Record está de volta. A volta das atividades escolares já foi motivo de muita discussão entre pais e unidades de ensino. Só que agora, no fim de 2020, esse assunto ganha um novo capítulo, o período de rematrículas. Há 7 meses, com as unidades aí praticamente fechadas, os pais ficam na dúvida. As aulas vão continuar sendo à distância? É possível pedir desconto? Vamos ver o que diz um especialista na reportagem da Thaís Pimenta. E da educação eu vou para a saúde para falar da situação do coronavírus aqui na nossa região. Começando então pela RMC, região metropolitana aqui de Campinas. De ontem para hoje tivemos um aumento no número de casos. Esse aumento foi de 552 casos. O número de mortes também subiu, são 15 mortes a mais. Aqui na cidade de Campinas, o aumento no número de casos foi de 380 e o número de mortes também subiu, 5 mortes a mais. Vamos ver agora como é que está a situação em Piracicaba.
aglomerado urbano de Piracicaba, teve aumento no número de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Esse aumento foi de 147 casos. O número de mortes também subiu, são 6 mortes a mais. Na cidade de Piracicaba, o aumento foi de 70 e nós não tivemos número de mortes, né? Marquinhos, volta para isso. Checando, nós tivemos sim, nós tivemos 3 mortes. Então, o aumento na cidade de Piracicaba de ontem para hoje foi de 3 mortes e o número de casos também subiu, 70 casos a mais. Agora sim, vamos ver a situação em Jundiaí, aglomerado urbano de Jundiaí. Teve aumento no número de casos, são 57 casos a mais e número de mortes não subiu. Na cidade de Jundiaí, o número de mortes também não subiu, ainda bem. Agora, o número de casos sim teve um aumento, são 24 casos a mais de ontem para hoje. O encerramento da 18ª rodada da Série B não foi bom para a Ponte Preta. Isso porque o Paraná goleou o Oeste por 4-0. Com esse resultado, o time paranaense ultrapassou a Macaca na classificação. Agora, a Ponte é a 7ª colocada e pode cair ainda mais hoje à noite, caso o CSA vença a Chapecoense em Santa Catarina. As 2 derrotas seguidas estão custando caro para a Ponte Preta, não é, Beto Quinalha? Boa noite para você. E o Corinthians negocia a contratação do zagueiro Gemerson do Mônaco. O atleta não vem sendo utilizado pelo time francês e já sinalizou interesse de voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians negocia um empréstimo até o fim da temporada. Gemerson está há 5 anos no futebol europeu e chamou a atenção no Brasil quando vestia a camisa do Atlético Mineiro. Seria aí um bom reforço para esse time do Corinthians, Beto Quinalha? Vamos falar agora de seleção brasileira, porque o técnico Tite anunciou hoje uma novidade na lista de convocados para a seleção brasileira. Os atacantes do Flamengo, Pedro e Bruno Henrique, estão na lista de suplentes para os jogos contra a Venezuela e Uruguai. Isso significa que se algum atleta for cortado por conta de lesão ou contaminação pela Covid-19, os jogadores serão chamados para completar o elenco. Pela média de gols nos últimos jogos, o Pedro já estava merecendo mesmo ser lembrado pelo Tite? Eu sou otimista. Tomara. Eu também, Beto. Tomara. Obrigada por hoje. Amanhã tem mais futebol aqui no SP Record. Valeu, Verônica. Um abraço para você. Boa noite a todos. Amanhã a gente está de volta. Depois do intervalo, a gente vai conhecer um animal de estimação diferente. Um vídeo de um passeio inusitado com esse bichinho viralizou na internet. Isso porque quem era levado na coleira não era um cão e nem um gato. E ainda a Polícia Militar fecha abrigo de idosos em Hortolândia. De acordo com a denúncia, os 10 idosos eram vítimas de maus tratos. O SP Record volta já. Continue por aí. Um vídeo de um passeio inusitado com um animal de estimação viralizou na internet. Isso porque quem era levado na coleira não era um cão ou um gato, mas sim uma cabra. A dona da cabrita levou o pet para dar um passeio no shopping e chamou a atenção de todos que estavam por lá. Muito amor, que gracinha. Eu também ia querer uma foto com a carabina. Olha, mudando de assunto, o homem é preso com 9 tabletes de maconha em Piracicaba. A equipe do BAEP estava em patrulhamento quando suspeitou do homem que estava em um carro. Ele foi abordado e confessou o crime. O suspeito tinha passagens anteriores por tráfico e é integrante do PCC. Além da droga, 2 celulares e cerca de R$600 foram apreendidos. O homem foi encaminhado para o plantão policial e ficou à disposição da justiça. Um abrigo que mantinha idosos em más condições foi fechado pela Polícia Militar. O imóvel fica no bairro Auxiliador, em Hortolândia, e foi interditado na manhã desta terça-feira. 10 idosos foram resgatados do local. E olha, uma última informação, um integrante de uma quadrilha responsável por um roubo à residência na cidade de Amparo foi preso aqui em Campinas. No dia 28 de agosto, os 3 homens entraram armados na residência, amarraram as vítimas e levaram alguns pertences em um veículo. O suspeito foi reconhecido pelo casal que foi vítima desse assalto. Ele foi preso temporariamente. O SP Record termina aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Lembrando que amanhã, meio-dia, tem Balanço Geral com Jair Duprá. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.